Então, vamos ver agora o que acontece, como é que a gente amplia esse sistema para dar conta também da lógica quantificacional em dedução natural. A gente poderia fazer essa ampliação no sistema axiomático, mas como eu queria que vocês conhecessem também um sistema de dedução natural, a gente vai ver isso no caso da dedução natural. O que vai acontecer? A gente vai simplesmente acrescentar as nossas regras anteriores, que a gente tinha antes, ficou pequenininho aqui, porque ficou muita regra, mas acho que vocês conseguem ver. Então, até aqui a gente tem as regras que a gente tinha antes, e nós vamos acrescentar a isso regras para introdução e eliminação dos quantificadores. Não surpreende que é isso que a gente vai fazer, né? Então, vamos vamos ver cada uma dessas regras, o que ela diz. Eu vou deixar o caso mais complicado, que é a da eliminação do existencial, para tratar no próximo vídeo. Vamos ver primeiro os 3 primeiros, que são mais simples. Vamos ver primeiro, tá, os 2 casos mais simples, que é a eliminação do universal e a introdução do existencial. Vamos ver primeiro o que me diz cada uma dessas regras. O que me diz a eliminação do universal? Ela me diz simplesmente que sempre que eu tiver uma universal, eu vou poder escrever uma instância qualquer dela em qualquer constante k. Então, se eu tiver, por exemplo, para todo x f1 de x, eu vou poder escrever f1 de b. Se eu tiver para todo x g1 de x ou r2 de x C, eu vou poder escrever G1 de qualquer coisa, por exemplo, C, ou R2 de o C no lugar do C. Então, é isso que ela me diz. Eu sempre posso tirar o quantificador e trocar todas as ocorrências da variável do quantificador por uma constante qualquer que ela seja. Tá? Vamos ver agora o que diz a existencial. A existencial, a regra da introdução do existencial, me diz que se eu tiver uma instância, eu tiro a existencial, né? Isto é, se a gente tiver, né, por exemplo, f1 de A, eu posso passar para existe x, f1 de x, né? Se a gente tiver, por exemplo, r2 de x A, desculpa, se eu tiver r2 de bb, né? O que eu posso fazer? Eu posso passar para existe x, r2 de xx. E poderia também passar para r2 de xb. Posso fazer isso aqui sem nenhum problema, posso generalizar só sobre um. Então, eu tenho que, se eu tenho r2 de bb, existe um objeto, né? Existe um x que é r2 de xb. Então, é isso que me diz essa regra. Bom, com essas duas, a gente consegue facilmente provar esse exemplo de dedução aqui. Tá? O que eu tenho? Né? Eu tenho que eu quero chegar em existe x, f1 de x, e, bom, a gente sabe que eu vou poder passar para cá por introdução do existencial, se eu tiver, por introdução do existencial, se eu tiver f1 de alguma coisa, não sei do que, mas se eu tiver f1 de alguma coisa aqui, eu vou poder chegar. E por outro lado, eu sei que eu posso partir disso aqui. Como é que eu saio disso aqui? Bom, eu sei que eu posso sair daqui por eliminação do universal, e isso vai me dar o quê? Vai me dar f de alguma coisa e g de alguma coisa. De qual coisa? Qualquer coisa, porque a universal eu posso tirar o que eu bem entender. Então, sei lá. E por outro lado, se eu tiver f de alguma coisa e g de alguma coisa, a gente sabe fácil passar aqui por eliminação da conjunção para cá. Então, posso botar o que eu quiser aqui. Por exemplo, o A. Coloco o A aqui. Bom, agora o que eu tenho? Eu tenho que daqui para cá eu passo por eliminação do universal, né? Porque eu passo de uma universal para uma instância. Eu tenho que daqui para cá, é uma passagem que a gente já viu, né, com as outras regras, é por eliminação da conjunção. Eu fico só com o primeiro, uso essa parte aqui da regra. E depois, por introdução do existencial, eu passo daqui para cá.
Então, esses são os casos são mais simples, né? E é fácil, são regras fáceis de usar. Vamos considerar agora digamos que eu quisesse fazer essa dedução aqui. O que eu quero? Eu quero chegar numa universal. Eu tenho uma regra que me permite chegar em universais, que é a introdução universal. No entanto, né, preste atenção, essa regra ela tem uma condição. Eu tenho que cuidar a constante. O que essa regra me diz? Essa regra me diz que se eu tiver uma instância, se eu tiver, por exemplo, F1 de A, dependendo do caso, eu vou poder passar para todo x f de x. Mas eu só vou poder fazer isso, só vou poder aplicar essa regra se a constante sobre a qual eu vou fazer a generalização não ocorre na conclusão, não ocorre no que eu obtenho, depois a gente vai ver exemplos disso, e não ocorre em nenhuma hipótese das suas premissas. Vamos ver primeiro um caso que funciona, depois vamos ver casos onde eu não posso aplicar a regra. Vamos considerar esse meu exemplo aqui vai dar certo. Tá? O que eu tenho aqui? Se eu quiser fazer essa derivação, eu quero chegar em para todo x f1 de x, né? Tá, aqui eu já estava deixando de fora o índice superior, porque vocês já estão grandinhos. Né? Eu quero chegar nisso aqui. Eu sei que o candidato natural nem sempre dá certo, mas o candidato natural para chegar aqui é por introdução do universal. Vamos ver se eu consigo. Por quê? Porque eu tenho que chegar em F1 ou em F de alguma coisa, né? Sem que essa alguma coisa viole as condições de aplicação dessa regra. Tá? Bom, vamos ver de onde é que eu posso sair. Eu posso sair de para todo x, f de x e g de x. Bom, eu sei que daqui eu saio por eliminação do universal e eu posso obter o que eu quiser. Bom, agora ficou fácil, porque eu posso obter o quê? Eu sei que eu posso obter isso aqui, conjunção com isso aqui, com qualquer coisa no lugar aqui desse espacinho, e depois daqui para cá, eu sei que eu posso passar por eliminação da conjunção. Então, sei lá, vamos pegar o A, que né? A gente fica preguiçoso, pega a primeira letra, eu posso fazer isso daqui. Esse parênteses aqui não precisa, se eu tirei o de fora lá. Tá? Só que agora, atenção, eu tenho que cuidar. Sempre antes de aplicar a generalização universal ou a introdução do universal, a gente tem que ver se essas condições estão satisfeitas. Eu tenho que ver se a minha constante não aparece na conclusão que eu vou obter. Não aparece aqui, não aparece a constante A. E se ela não ocorre em qualquer hipótese disso aqui. Hipótese, se tivesse descartado não era mais hipótese, era suposição. Lembrem disso para depois. Se eu olhar, não, quais são as hipóteses que me permitem chegar em f de A? Ah, é só essa daqui. E o A não ocorre aqui. Ah, então tudo bem, eu vou poder aplicar a introdução do universal, tá? Então, lembrem que eu posso passar de uma instância para a universal desde que eu tenha essas condições aqui. Vamos ver alguns casos onde a gente não pode fazer a passagem, tá? Vamos ver alguns exemplos de erro. Vamos considerar esse primeiro exemplo aqui, né? Suponha que eu fizesse essa passagem aqui, né? O que eu teria? Eu teria a primeira inferência, tá ok, é por eliminação do universal, eu posso introduzir isso aqui sem nenhum problema, né? Posso fazer isso sem nenhum problema. Mas a minha segunda passagem, que o candidato natural seria a introdução do universal, eu não posso fazer. Por quê? Porque a constante sobre a qual eu vou generalizar, que é o B, aparece na minha hipótese. Então, eu não posso aplicar a regra, porque lembrem, a regra é que a constante não pode aparecer nem na conclusão, nem nas hipóteses da premissa. Aqui o B aparece na hipótese da premissa, portanto, isso aqui não pode ser feito. E é bom que não possa ser feito, né? Porque senão, já adiantando, o meu sistema seria ilegítimo, porque eu passaria de tudo tem o B por imagem para tudo tem a si mesmo por imagem. E essa passagem não é legítima. E a regra previne que eu faça essa passagem.
O outro exemplo é um exemplo que viola a condição de que a constante sobre a qual é feita a generalização não pode ocorrer na conclusão. Digamos que eu tentasse fazer essa passagem aqui. Novamente, o primeiro passo, ok, eliminação do universal. Mas agora, por que eu não posso usar a introdução do universal para cá? Porque a constante sobre a qual eu faria a generalização, que é o A, ocorre na conclusão. Eu não posso fazer. Não posso fazer essa passagem, ela é proibida pela condição da regra de introdução do universal. E, mais uma vez, é bom que essa passagem seja proibida. Né? É bom que ela seja proibida, por quê? Porque do fato de tudo ter a si mesmo por objeto em R, não implica que tudo tenha o A por imagem. Então, nós não queremos, o sistema é feito para não poder fazer esse tipo de inferência. Então, sempre muito cuidado na utilização do universal. Vocês só vão poder fazer a generalização universal sob uma constante que não aparece nas hipóteses e nem na própria conclusão. Tá? Façam, então, alguns exercícios, esses aqui, antes da gente passar para considerar a regrinha mais complicada da quantificação, que é da eliminação do existencial.